As mulheres estão cada vez mais independentes, ocupando cada vez mais espaços, mas será que isso necessariamente significa algo positivo? Será que é só positivo? Vamos descobrir hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre será mesmo que as mulheres estão independentes e ocupando espaço? Será que isso é bom? Será que isso não é? Será que é culpa do feminismo, né? Porque sempre quando esse assunto aparece, culpam as feministas. Vou ler de novo um post delas trabalham, que tá aí, tem posts assim maravilhosos. Mas vamos lá. Ó, as mulheres estão cada vez mais independentes, ocupando mais espaço e ganhando mais dinheiro. E os homens, é claro, tiram vantagem disso. Não, mas pera lá. Vocês também, feministas, vocês queriam feministas, tá? Vocês queriam feministas, vocês pediram pra entrar no mercado de trabalho, agora estão reclamando? Calma, não é bem assim. Mas esse discurso é um discurso que a gente tá ouvindo muito, desde que antifeministas, mulheres antifeministas, estão ocupando espaços, né, na internet, espaço, né, sempre tiveram aí, mas estão ocupando, estão indo em podcast, falar as groselhas que elas querem falar. E elas ficam falando, pessoal, vocês acreditam que elas ficam falando que elas queriam estar trabalhando em casa, queriam estar em casa, não queriam estar trabalhando, não queriam estar no podcast. Minha filha, vai! Feminismo não é sobre obrigar todas as mulheres a trabalhar. Vocês partem de uma premissa completamente errada do que é o feminismo. Completamente errada. Calma lá também. Segura as pontas aí. A gente tem o neoliberalismo vendendo essa ideia de que vocês já ganharam o mundo, o que mais vocês querem? Mas sem mexer na dimensão sexuada do trabalho. Essa visão de que a gente já ganhou o mundo, o que a gente quer mais, a gente quer direito de ser produtivos. A gente não tem. A gente quer que o trabalho doméstico seja socializado. Eu acho que eu posso listar várias coisas que a gente quer, que a gente não conquistou. E que a gente tem que lutar muito ainda pra conseguir. Aliás, organize-se, mulher. Organize-se, classe trabalhadora. A gente tem que conquistar os nossos direitos, que é nosso por direito. Tem muita, mas muita coisa ainda que a gente precisa conquistar, tá? Que é nossa por direito. Mas, né, na sociedade capitalista, não é. Tem muita coisa que a gente pode listar aqui porque a gente quer, né? Não é só entrar no mercado de trabalho. Eu acho que a gente meio que sempre teve trabalhando, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente sempre teve trabalhando. Então, tipo assim. Ok, né? Até as mulheres trabalharem mais foi ótimo. Agora os homens não têm mais obrigação de ter a renda pra casa. Até nisso eles lucraram. Ai, meu Deus do céu. É isso daí mesmo. Todas as mudanças acabam sempre beneficiando os homens do poder e também os homens das classes que se mantêm através do trabalho invisível da mulher, né? Através do trabalho não assalariado da mulher dentro do lar, que fica todo nas costas das mulheres. E o bonito pode chegar em casa e descansar, como sempre foi, e não ficar com o dinheiro no bolso. Mulheres fazem ainda mais coisas. Se antes já tinham bem definido pelas regras patriarcais o que são as tarefas de homem e as tarefas de mulher, hoje temos uma nova camada. As normas ainda existem. Porém, na busca por emancipação e sobrevivência, as mulheres passaram a dar conta das demandas, assumindo também muitas das atividades consideradas masculinas. Enquanto isso, os homens continuam com as mesmas obrigações de antes. Se eles as cumprem, é outra história. Ou até mesmo com ainda menos responsabilidades, já que agora as mulheres são empoderadas e podem fazê-las também. Gente, se apossaram muito das ideias feministas, das ideias da pauta feminista, das pautas sufragistas, para nos dar outra forma de dominação, né? Tem um vídeo que eu fiz aqui sobre reagindo a Carol Sardá, que ela fala sobre como a indústria da beleza faz justamente isso, sabe? Se vende, vende beleza, entrega um timeline pra nós como ideia de beleza, mas com essa ideia de empoderamento, sabe? Empoderamento. E isso me dá uma raiva, porque isso é uma pauta nossa, sabe? É uma pauta de existência que foi muito cooptada, tanto pelo feminismo liberal e pelo feminismo de mercado, vamos dizer assim. Pela feminilidade de mercado, acho que é um termo bom. Mulheres também ganham dinheiro. A cada dia cresce a parcela de mulheres que estão trabalhando nas tarefas
remuneradas e criando patrimônio. Entretanto, muitas delas que possuem uma relação heterossexual passam a dividir as despesas com os parceiros, o que os tirou da obrigação de serem os únicos provedores da casa. Enquanto isso, elas continuam dando conta da maior parte do trabalho doméstico e de cuidado. E ainda enfrentam mais desigualdades na sociedade, além das armadilhas do empoderamento, que as fazem gastar mais dinheiro. Está muito ligado, gente, com o que eu falo no vídeo que eu reagi da Carol. Aliás, assista, tá aqui no card e tá na descrição desse vídeo também. Que eu não entendi muito bem como é que funciona o card aqui no YouTube. Antigamente era mais fácil. Hoje em dia eu não deixo aparecer. Eu não sei como é que mexe. É isso, gente. Olha, ainda vendem beleza pra gente, sabe? Vendem a indústria da magreza, a indústria da moda extremamente branca, padronizada. Ai, gente, tudo pra piorar mais ainda a situação das mulheres. O corpo da mulher é livre, mas quem é que ganha com isso? Vou contar um segredo aqui pra vocês. Meia-noite te conto. Hoje, os cursos de libertação do corpo feminino defendem um objetivo claro: que ela seja visto, entendido, respeitado e que as mulheres possam tomar suas próprias decisões sobre ele. Mas assim, gente, traz a perspectiva aqui que essas decisões são decisões, assim, abstratas, completamente liberais. É a mesma coisa da ideia do ser humano é livre dentro do capitalismo que o liberalismo nos vende. Não é bem assim a história, né? Chá revelação pra vocês, não é assim que funcionam as coisas. Mas que liberdade que é essa, né? Que liberdade sobre o corpo da mulher que a gente tem. A gente pode sim escolher o que vestir, né? Às vezes nem tanto. A gente escolhe uma roupa meio curta, a gente vai começar a chamar a gente de coisas feias, né? Mas e a liberdade realmente sobre o meu corpo? E a liberdade sobre eu decidir se eu quero reproduzir ou não? Essa liberdade a gente não tem no Brasil, por exemplo. Então, que liberdade é essa? Que empoderamento é esse? É um pseudo-empoderamento, é uma pseudo-liberdade. Mesma coisa da liberdade dentro do capitalismo. Que liberdade dentro do capitalismo é essa que eu tenho que escolher entre trabalhar e ganhar um salário de fome ou não trabalhar e morrer de fome, sabe? Entre essa liberdade de escolher onde trabalhar, mas quando você te paga um salário de merda pra você continuar vivendo e continuar trabalhando. Isso não é liberdade. Enquanto houver necessidade, não tem liberdade. E a mesma coisa funciona pra dentro do universo feminino, tá? Que liberdade, que pseudo-liberdade é essa sobre os nossos corpos que eu não tô vendo? Pra isso, não há discussão. Porém, precisamos pensar em uma sociedade em que objetifica e sexualiza nossos corpos desde que somos crianças. Como garantir que essa liberdade, né, e eu coloco muitas aspas nessa liberdade, beneficiam as mulheres e não que sejam apenas mais uma forma dos homens terem o que sempre quiseram. Fácil acesso aos nossos corpos sem se responsabilizar por nada. Até um exemplo pra gente falar como a conquista de direito acontecem dentro do capitalismo. Porque até mesmo que pode nos beneficiar dentro do capitalismo, acaba sempre beneficiando pessoas que são privilegiadas por esse sistema. Então, por mais que a gente tenha um pseudo-liberdades, quem acaba se beneficiando é quem já é privilegiado por esse sistema de poder, que são os homens. Por isso que a nossa luta feminista, ela precisa ser emancipadora com o sistema de opressão que a gente vive. Porque todas as reformas dentro do capitalismo sempre vão acabar nesses mesmos dilemas de opressão, não são nem o suficientes e acabam nesse mesmo dilema de opressão, sabe? Liberdade sexual, mas não muito. Essa pegou. As mulheres passam a poder dar mais voz para os próprios desejos, descobrir a explorar a sua própria sexualidade e escolher quando e com quem irão transar. E essa é uma coisa que é muito falada, como os homens se beneficiam da nossa liberdade sexual, porque muitas vezes, e ainda assim, né, liberdade sexual também entre aspas, gente, porque tipo assim, tem coisa mais pseudo do que liberdade dentro do capitalismo? Acho difícil, mas é isso daí. E essa liberdade sexual, que eu acredito que é o que eles vão falar aqui depois, é justamente sobre isso, sabe? De como esses pequenas reformas dentro do capitalismo acabam beneficiando eles. E até essas reformas das morais e bons costumes, é mais ou menos, né? Mas você acaba sempre beneficiando o homem, porque ele vai enganar a mulher, muitas vezes, pra ter a relação com ela.
E muitas vezes eles enganam mesmo, tá, gente? Às vezes eles realmente se beneficiam, e as mulheres também, né, claro. Mas eles se beneficiam muito mais, sabe? E às vezes ainda tem uma relação de poder muito forte estabelecida, uma relação de possíveis violências muito forte estabelecidas, que eles acabam se beneficiando muito. Por outro lado, os homens não saíram do seu lugar de conforto, pelo contrário. Acredito que as mulheres estão mais dispostas a se relacionarem sexualmente. Eles têm ainda mais chances de se satisfazerem, sem relação com compromisso e ainda muitas vezes violentando psicologicamente essas mulheres, tá, gente? Porque o que tem de homem que violenta psicologicamente mulheres por uma falsa promessa de relacionamento para poder se aproveitar delas. Ai, tem muitas coisas que a gente pode falar, gente. E é claro, só até onde eles permitem. Afinal, estarão sempre prontos para julgar mulheres como oferecidas, promíscuas e incapazes de ter um relacionamento sério e duradouro. Gente, isso daí chega a ser até... Isso chega a ser até cômico, sabe? Seria cômico se não fosse tão trágico. Porque, ao mesmo... Eles julgam que as mulheres são oferecidas e, ao mesmo tempo, eles querem as mulheres. Querem todas as mulheres, mas, ao mesmo tempo... Tipo assim... Vai entender o que se passa na cabeça do homem, né? O amor é livre, mas só pra eles. Vemos com frequência a ideia de que o amor deve ser livre de rótulos, incentivados em relações abertas e mais flexíveis. As mulheres acabam consentindo, entretanto, na maioria dos casos, esse acordo tende a favorecer apenas uma das partes, os homens. Os homens são socializados com a liberdade de escolher o que poder romper com seus acordos para satisfazer o próprio desejo sem precisar assumir grandes responsabilidades. Por isso, é um eterno menino, o homem é um eterno menino. Já as mulheres aprendem que não podem priorizar os próprios desejos, ou seja, quando tentam experimentar essa libertação, acabam se sentindo culpadas, sendo estereotipadas pela sociedade também, né? Como muitas outras coisas. As mulheres são extremamente taxadas de muita coisa. E se alguma coisa acontece com elas depois, é justificada por uma ação que uma vez ela fez alguma coisa diferente, sabe? Daí as violências acabam sendo justificadas nesse tempo, sabe? O cara continua tendo o comportamento que ele tinha escondido, mas agora assumido. Ela se sente culpada porque isso foi permitido. Então não pode nem ter raiva, porque a gente não faz da gente exatamente o que quer fazer. Nossa, é exatamente isso, gente. Frase da Valesca dela, pelo jeito ali que tá aparecendo. Aliás, maravilhosa, adoro ela. Ou seja, os movimentos de conscientização das mulheres são frequentemente vistos como os inimigos dos homens. Porém, a verdade é que até nisso eles tiram proveito. Sempre, né? De novo, dentro das estruturas do capitalismo, o homem sempre vai sair beneficiado, sabe? Enquanto a estrutura capitalista se manter, reformas dentro dela, seja para qual parte for para a mulher, o homem vai acabar sendo beneficiado. Por isso que a gente tem que romper radicalmente, de raiz, né, com esse sistema capitalista. Porém, a verdade é que até nisso eles tiram proveito. Enquanto as mulheres seguem enfrentando as consequências por desejarem mais do que podem ter, sem poder reclamar. Afinal de contas, elas pediram por isso. Já vem a culpabilização do indivíduo, né? Empoderamento não necessariamente se liga à emancipação. A exaustão da mulher não é culpa do feminismo. Vem ouvir esse episódio 58 do podcast Elas Trabalham. Maravilhosas, isso mesmo, gente. Ouçam o podcast delas. Elas são incríveis. Eu já mandei mensagem pedindo autorização pra ler os posts aqui, então ela tá autorizada pra ler aqui. E, enfim, gente, eu acho que é isso. Tá rolando uma onda muito forte, né? De culpar as mulheres, culpar o feminismo pela violência contra as mulheres, culpar as mulheres, enfim. É uma coisa que os caras adoram fazer é nos culpar pelas coisas, né? E culpam muito o feminismo para as mulheres estarem exaustas, culpam o feminismo para as mulheres estarem no mercado de trabalho. Sendo que, gente, de novo, as mulheres sempre trabalharam, as mulheres sempre estiveram exaustas. Só que agora, dentro da sociedade capitalista, elas não se veem como trabalhadoras. Elas não se veem como produtoras, reprodutoras da vida. E é justamente isso, sabe? Tipo,
As mulheres sempre trabalharam, as mulheres sempre vieram exaustas no mercado de trabalho. E hoje ocupam o feminismo porque é o movimento que tenta dar uma resposta, mesmo que o feminismo liberal tenta dar uma resposta limitada nas maneiras deles, né? Aí dá uma coisa, dá uma resposta a ser feita. Culpam as mulheres por muita coisa. E, de novo, gente, dentro da estrutura capitalista, os nossos conquistas, os nossos direitos, as migalhas dos direitos que a gente conquista, sempre vai acabar beneficiando os homens também. Mas a gente precisa reivindicar e a gente precisa, assim, acima de qualquer coisa, romper as estruturas de poder dentro da sociedade. A gente é capaz disso, mulheres, mas a gente consegue se a gente estiver organizadas, tá? Nossa força revolucionária é incrível. E quando a chama se organiza, o que é que ocorre, né? Parafaseando o El Effect de novo. Porque a gente precisa estar organizadas, tá? Organize-se, mulher. Organize-se, classe trabalhadora. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões. Até a próxima, camaradas.